Neste vídeo vamos falar sobre as principais diferenças entre a licença Verbo para Windows e a licença Verbo para Android. Acaba sempre por suscitar muitas dúvidas porque no fundo é o mesmo software, mas com licenças diferentes, com valores diferentes e com funcionalidades diferentes. E neste vídeo vamos esclarecer todas estas dúvidas. Primeiro, são licenças totalmente independentes, ou seja, nós podemos ter a licença de Windows, podemos ter a licença de Android, podemos ter as duas, podemos ter só uma, não há obrigatoriedade de termos as duas funcionam independentemente uma da outra. Para computador Windows, o que nós precisamos é um tablet ou um computador com o sistema operativo Windows, que deva ter pelo menos o Windows 10 ou superior e tem que ter no mínimo 4 GB de RAM. No caso do Verbo para Android, temos que ter um tablet ou um telemóvel com o Android 6.0, já é uma versão muito antiga do Android, mas é a versão mínima que temos que ter para que o Verbo funcione no Android e temos que ter pelo menos 3 GB de RAM. Quais são as principais diferenças? Primeiro, a nível de semelhanças, temos a aparência, ou seja, as tabelas que temos para computador são as mesmas que temos para Android. Elas apresentam-se da mesma forma, com o mesmo formato e com a mesma funcionalidade. Ou seja, se no computador tivermos células de hiperligação, no tablet essa hiperligação vai ser feita. Se no computador tivermos células com música, no tablet a música também irá ser reproduzida. Ou seja, a nível de aparência e funcionalidade, tudo se mantém. Contudo, os programas são diferentes. E em que consistem estas diferenças? No software Verbo para Windows, permite-nos criar tabelas de comunicação ou atividades lúdico-didáticas, ou seja, podemos criar de raiz quais as tabelas que quisermos. Podemos adaptar tabelas que já existem, ou seja, nós podemos ir à comunidade do Verbo, descarregar tabelas em português ou noutro idioma, editar e adaptar aquilo que já existe e podemos utilizar a tabela, ou seja, o utilizador pode usar a tabela para comunicar ou para aprender, se for o caso de uma atividade. E no Android, será que é assim? Não. Primeiro, não conseguimos criar tabelas, ou seja, não utilizamos o sistema Android para criação nem para edição. Ou seja, a parte da criação de tabelas e da adaptação de tabelas está fora do que está no tablet, no Verbo para Android. A única coisa que podemos fazer, que é semelhante ao Windows, é utilizar as tabelas. Ou seja, resumindo e concluindo, a versão Android é uma versão apenas de utilização das tabelas ou das atividades lúdico-didáticas. Não é uma versão de edição nem de criação. O Verbo para o Windows, sim, já é uma versão de edição e criação, mas também de utilização. Por norma, o que nós costumamos aconselhar é que o utilizador final, na sua maioria das vezes, tem a versão Android, primeiro porque dá para colocar em equipamentos muito mais portáteis, como telemóveis e tablets, e o objetivo é sempre que, ou quase nunca temos um utilizador que vai editar ou adaptar, não é? Então, como o utilizador não precisa de fazer esta edição e esta adaptação e a criação, basta ter uma licença que é muito mais económica para apenas utilizar as tabelas de comunicação às atividades. No caso da versão Windows, normalmente esta é aconselhada àquelas pessoas que vão ser proativas na criação e edição de tabelas e atividades, como por exemplo os profissionais, a família, os cuidadores, são eles que muitas vezes adaptam o conteúdo e depois o utilizador poderá usar ou na mesma na versão Windows ou em Android. Como estava a dizer no início deste vídeo, as licenças podem ser adquiridas separadamente, isto também para vos dizer que quem tem a Windows não precisa ter a Android, quem tem a Android não precisa ter a versão Windows, ou seja, elas são separadas, dá para ter só uma, dá para ter só outra. Por exemplo, há pessoas que simplesmente usam as atividades lúdico-didáticas do Verbo. Então, e não são pessoas que criam, nem que editam, nem que desenvolvam atividades. Então, muitas vezes só têm a versão Android. Quando estamos a falar daqui da necessidade de adaptação a cada caso, a cada pessoa, com o conteúdo muito adaptado, aí então
faz sentido ter a versão Windows. Claro que se vamos ter aquela questão, como estávamos a falar há pouco, de o utilizador final ter a versão Android e a família ou os profissionais que o acompanham ter a versão Windows, aí sim já precisamos ter as duas e têm que ser adquiridas como pack. E são estas as principais diferenças e semelhanças entre a versão Windows e Android do nosso software Verbo.